aula de hoje, iremos tratar sobre o movimento uniforme, tá? Primeiro eu vou dar um conceito, certo? E logo após, a gente vai começar as introduções matemáticas, tá? Existentes dentro desse conceito que é o MOVE, tá? Que é o movimento uniformemente variado. Primeiro a gente vai compreender o que seria, tá? O que seria o movimento uniforme, tá? Então nós temos aqui uma reta orientada, vou fazer o desenho aqui de uma partícula, tá? Essa partícula, óbvio que ela está em movimento, né? Digamos que aqui fosse um meteoro, né? Esse meteoro, professor. Tá? E está acontecendo alguma coisa aqui. Primeiro, esse corpo ele está em movimento. Digamos que bem aqui ele tivesse uma velocidade de 2 metros por segundo. Logo aqui nesse trecho, ele estaria com 4 metros por segundo. Aqui nesse trecho, a velocidade já seria 6 metros por segundo. Aqui já seria uma velocidade de 8 metros por segundo. E aqui, uma velocidade de 10 metros por segundo. Digamos que aqui eu marquei no tempo 0, tá? Aqui no tempo 1 segundo, aqui no tempo 2 já daria 2 segundos, aqui no tempo 3 já seria 3 segundos, e aqui no tempo 4 já seria 4 segundos. O que acontece? O que é o movimento uniformemente variado? O movimento uniformemente variado, diferente do movimento uniforme, aqui o corpo ele se desloca com variações de velocidades iguais de forma uniforme. Há uma alteração, há uma variação na velocidade, certo? Só que isso acontece de forma uniforme. Então, o corpo aqui, ele está variando sua velocidade de forma igual, tá? Em tempos iguais. Diferente do movimento uniforme, em que o corpo ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Aqui não. Aqui o corpo ele sofre uma variação de velocidade de forma igual. Ou seja, se você observar, do tempo 0 para o tempo 1, aumentou 2 metros por segundo. Do tempo 1 para o tempo 2, aumentou mais 2. Do tempo 2 para o tempo 3, aumentou mais 2. Do tempo 3 para o tempo 4, aumentou mais 2. Então, esse corpo ele foi aumentando sua velocidade de forma uniforme, ou seja, essa variação foi de 2 em 2 metros por segundo, tá? 2 em 2 metros por segundo. A cada segundo, a sua velocidade foi aumentando 2 metros por segundo. Ok? E os tempos aqui foi de 1 em 1 segundo. Então, aqui nós temos um exemplo, tá? Um exemplo de movimento uniformemente variado. Ok? Vamos para a próxima parte. A próxima parte se refere ao uso de uma função matemática, tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos uma coisa chamada equação horária da velocidade. Hoje, a gente vai ver primeiro a função
matemática, tá? Da velocidade, tá? Ela é composta pela seguinte função: V é igual a V0 mais AT, A vezes T, onde V seria a velocidade, eu vou chamar de velocidade final, tá? Vou já explicar por quê. Velocidade final. Este A seria a aceleração, certo? Seria a aceleração. V0 é a velocidade inicial, ou seja, é a primeira velocidade que o corpo tem no movimento. E T seria o tempo, certo? Mas você pode me perguntar qual é a função dessa função matemática. Essa função, ela permite que você possa determinar, por exemplo, a velocidade final de um móvel após um determinado tempo, né? Se, por exemplo, ele tem uma certa variação, uma certa aceleração, e você quer saber com que velocidade ele vai estar após, por exemplo, 30 minutos. Se o corpo está aumentando essa velocidade, a partir de um determinado tempo final, de um determinado tempo, ele vai estar com uma certa velocidade. E essa função, ela tem isso, né? Justamente para você calcular tudo isso. E aqui nós temos um exemplo de um gráfico onde a gente pode determinar, certo? A gente pode determinar essa função. E a gente vai fazer isso agora. A gente vai ler esse gráfico, né? E o movimento velocidade escalar móvel em função do tempo, de acordo com os valores apresentados na tabela. E o sinal da velocidade aqui não me interessa muito, mas o que nós vamos fazer a partir daqui? A gente vai construir a velocidade, que é V igual a V0 mais a T. Certo? Então, vamos lá. Pronto. Então, aqui podemos observar o seguinte. V é igual. Quem é a velocidade inicial aqui? É a primeira velocidade da tabela, no caso, 10. Tá? 10. Agora, eu preciso determinar a aceleração. Tá? Eu não vou colocar o sinal ainda, porque esse resultado, tanto ele pode dar positivo, como pode ser também negativo. Então, a gente sabe que a aceleração é ΔV sobre ΔT, ou V2 menos V1 dividido por T2 menos T1. Aqui eu vou usar essa formulazinha aqui, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma velocidade inicial, uma final, um tempo inicial, um tempo final. Por isso que eu vou ter que usar essa formulazinha aqui, ó, tá? Para me determinar a minha aceleração. Então, a aceleração média será igual V2. Quem é V2? Nós temos V1 aqui e V2 aqui. Então, é menos 6. Menos. Ok? V1. Quem é V1? 10. T2. Quem seria T2? 8 menos. Quem é T1? 0. Aqui nós temos sinais iguais. Na soma de sinais iguais, você soma e repete o sinal. Somei e repeti o sinal. 8 menos 0, 8. Então, menos 16 dividido por 8 dá menos 2 metros por
segundo. Ou seja, posso dizer que esse corpo está desacelerando, tá? Com o tempo ele está desacelerando. Então pronto, se aqui deu menos 2, aí eu posso colocar menos 2 no lugar de A, né? T. Pronto. Determinei minha função horária. Mais uma vez, a função horária, neste caso, da função da velocidade, o principal objetivo dela é determinar a velocidade do móvel após um certo tempo, tá? E essa velocidade, ela seria a velocidade final em um determinado tempo, ok? Vamos para mais um exemplo. Neste último exemplo aqui, a gente vai ver uma aplicação prática da questão do uso da função da velocidade, tá? Então, vamos lá. Letra A. Nós temos aqui, é dada a função v igual a 12 menos 2t, na qual t é medida em segundo e v, t é medida em segundos e v em metros por segundo. Letra A. Ele quer a velocidade inicial, tá? E ele quer a aceleração. Então aqui, para você fazer isso é simples. Você coloca aqui a função que a gente está trabalhando e logo abaixo você coloca a função da questão. E aí é só ligar. Velocidade inicial 12 metros por segundo. Aceleração menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bem simples, é só ligar, colocar uma função embaixo da outra e fazer a ligação. B. Ele quer saber se o movimento é acelerado ou retardado nesse tempo aqui, tá? Para mim saber se esse movimento é acelerado ou retardado, eu tenho que fazer aqui as velocidades finais, tá? A gente sabe que a função é v igual a 12 menos 2t. E a velocidade final que eu vou procurar é essa aqui, tá? Importante que aqui eu vou analisar os sinais, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar a primeira, V1, vai ser 12 menos 2 vezes o primeiro tempo aqui que é dado. É quanto? 2. Ou seja, você tem 12 menos 2 vezes 2, 4. Nós temos 8 metros por segundo. Vamos fazer logo a velocidade 2. Já a gente olha o tipo de movimento. Na velocidade 2 eu vou usar 8. Tá? 8. Então vamos lá. 12 menos 2 vezes 8. Eu tenho 12 menos 16, que vai dar o quê? Menos 4 metros por segundo. Agora eu vou analisar os sinais dos resultados. Então, o que eu posso observar aqui? Eu vou comparar com esse sinal aqui, ó. Tá? Então, aqui eu vi que deu mais. E aqui na função é menos. Então, você tem sinais contrários. Se você tiver sinais contrários aqui, você tem um movimento retardado. Agora olhe para cá. Aqui é menos. E o meu resultado aqui também deu menos. Então você tem o mesmo sinal. Então aqui você tem um movimento acelerado. Não é porque deu menos que o movimento será retardado, pessoal.
você tem que comparar com o sinal, tanto da função como do resultado. Sinais iguais quer dizer que ele está indo em uma única direção e está com movimento acelerado. Já sinais contrários dá uma ideia de retardado. Ok? Pronto. Vamos para a questão C. Ele quer que verifique se há mudança de sentido do movimento e determine em que instante. Gente, para mim determinar que instante um corpo ele mudou o sentido, tá? Fez a mudança de sentido. Primeiro porque aqui eu vi que tem sinais contrários. Então aqui indica que pode ter havido, pode não, com certeza houve mudança de sentido. Mas eu quero saber em que segundo ocorreu essa mudança. Aqui não é preciso, não é uma ideia precisa para saber em que tempo foi. Mas aqui, se eu estou vendo mais e menos, é porque houve mudança de sentido. Mas em que segundo? Então, quando você joga, uma ideia bem básica é quando você joga um corpo para cima, lança para cima, ele dá uma paradinha e volta. Essa paradinha, a velocidade chega a 0. E é o que? Essa velocidade final, tá? Jogou para cima, parou. Então ele deu uma paradinha, então a velocidade aqui é 0. Aí ele muda de sentido. Então, nessa função aqui, V igual a 12 menos 2t, eu vou pegar a minha velocidade final e vou zerar. Então, 0 é igual a 12 menos 2t. Resolvendo essa equação, eu vou jogar o menos 2 para o lado de lá. Vai ficar 2 positivo. E o 12 deixo como está, porque está no lugarzinho certo. E o 0 eu trago negativo. Então, 2t é igual a 12. Então, t é igual a 12 dividido por 2. T terá 6 segundos. Então, esse móvel, esse corpo, ele vai mudar de sentido, ele mudou de sentido em 6 segundos. 6 segundos ele mudou de sentido. Se ele estava indo, né? 2, 4, 6, aí em 6 segundos ele mudou de sentido. Ok, gente? É isso a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de curtir e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!